Machado de Assis. Bom, Machado de Assis foi autodidata, venceu limitações pessoais, ele era gago, epilético, e ele também venceu limitações sociais, porque ele era afrodescendente e pobre. Então imagina aí o preconceito que ele passava. Foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional, sob as ordens e proteção de Manuel Antônio de Almeida. Iniciou sua carreira literária aos 16 anos. Ocupou cargos públicos importantes, foi um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras em 1897. Ele inaugurou o realismo no Brasil em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos livros mais extraordinários de nossa língua. Seus contos chegam a ser tão importantes quanto seus mais notáveis romances. Escreveu também peças teatrais, mas no teatro, assim como na poesia, não conseguiu se elevar acima do nível mediano da produção de seu tempo. Como cronista e como crítico literário, publicou páginas notáveis que estão entre o que se escreveu de melhor nesses gêneros no Brasil. Entre os principais romances realistas de Machado de Assis podem ser citados Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Bom, então o Machado de Assis vai inaugurar o realismo aqui no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O realismo foi o quê? Foi uma tendência artística de expressões em diversas áreas, incluindo a literatura, que se valeu da arte de uma representação objetiva dos fatos do cotidiano. Quais são as características do realismo? Bom, o realismo vai fazer críticas sociais, trabalha com uma objetividade, o materialismo, análise pormenorizada, o cientificismo, né? Vai trabalhar a valorização da objetividade dos fatos, vai trabalhar a impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais ou situações típicas, fim das idealizações, né? Ele vai fazer uma crítica às três principais instituições, né? Quais são as três principais instituições? A escola, a igreja, o casamento. Como que ele vai fazer uma crítica à escola? A partir do microcosmo da sociedade. Ele vai trabalhar essa crítica à escola dessa maneira. E a igreja? Ele vai combater, não é nem combater, vai elucidar a hipocrisia da igreja. Como assim a hipocrisia da igreja? A hipocrisia da igreja se refere à hipocrisia dos religiosos que pregam uma coisa e fazem outra. E qual vai ser a crítica ao casamento? O adultério. Então, o realismo está voltado para as instituições burguesas, ou seja, a classe média. E então, o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance autobiográfico do Brás Cubas. Brás Cubas é um narrador personagem que, depois de morto, na condição de defunto narrador, resolve fazer o quê? Escrever suas memórias. Por estar morto, ele assume uma posição transtemporal, de quem vê a própria existência já de fora dela, de modo onisciente, descontínuo e sem a pressa que os vivos têm no seu cotidiano. Bom, Brás Cubas é um jovem rico pertencente à elite carioca, escravocrata. Ele é cínico, hipócrita, ganancioso e bem namorador, porque olha, ele teve até um caso com uma mulher casada. Então, em síntese, vamos lá para o resumo oficial desta obra, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, de tudo que o Brás Cubas narra sobre sua vida, salientam-se seus amores juvenis por Marcela, uma prostituta de luxo, interessada no dinheiro dele. Para se curar dessa paixão, ele é enviado à Europa, de onde volta médico, né, formado, às vésperas da morte da mãe dele. Depois, ele flertou ali com uma tal de Eugênia, que era uma moça pobre, bonita e manca de uma perna.
Aí depois de flertar com essa Eugênia, ele ficou noivo de Virgília. Por que ele ficou noivo da Virgília? Porque o pai da Virgília, né, era rico. O pai da Virgília era rico. E ele podia fazer o quê? Financiar a carreira. Ele, além de rico, ele tinha influência política. Então, ele podia favorecer o Brás Cubas na questão, né, de carreira política. Só que a Virgília casou com o Lobo Neves, que também era candidato a uma carreira política, mas ele era mais rápido, mais decidido do que o Brás Cubas. Depois de anos aí, Brás Cubas e Virgília vão se encontrar e vão se tornar amantes. Eles vivem por algum tempo a paixão que não tiveram quando se conheceram. Aí a Sabina, que é a irmã do Brás Cubas, arranja uma noiva para o Brás Cubas, a Eulália. Só que ela morre vítima de uma epidemia. Aí depois, né, de um tempo, sem objetivos na vida, entediado, o Brás Cubas reencontra quem? Um amigo de infância, o Quincas Borba. No primeiro reencontro dos dois, o Quincas Borba rouba o relógio de Brás Cubas e mais tarde, graças a uma herança, ele refaz suas finanças e repõe o relógio lá do Brás Cubas. Quincas Borba enlouquece e Brás Cubas, procurando uma forma menos tediosa de viver, tenta a política. Então, depois de um tempinho, Brás Cubas pega uma corrente de ar frio e contrai uma pneumonia. Então, ele morre. Vamos ver um trecho aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois. A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Ou seja, ele fala, a mesma Virgília lá do passado, a mesma, era justamente a Virgília do passado, que agora vai ver os meus últimos dias e que antes, lá no passado, ela teve ali uma, uma intervenção nas sensações dele, nas emoções. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. O que significa uma pessoa voluntariosa? Uma pessoa que faz o que quer, quando quer e o que vier na sua cabeça. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance. O que ele fala aqui? Que Virgília não era mais linda. E o autor deixa isso claro, o narrador personagem, né, deixa isso claro, porque isso não é um romance. Aqui a gente se trata do realismo. Em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Com esse alguma devoção, o que ele quer dizer? Que Virgília era mais religiosa por medo, né? Quando ela fala aqui em alguma devoção ou talvez medo, creio que medo. Ela era mais religiosa por medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Ou seja, ele está falando, ela era daquele jeito feinha com 16 anos, mas agora, né, mais tarde, anos mais tarde, ela despertou meus sentimentos, minhas emoções. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada. Agora ele volta para Virgília. Não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que no primeiro empreguei quando te vi? Ou seja, quando Brás Cubas conheceu-a no passado, não achava ela bonita e atraente, mas atualmente ele tem
outra visão. Crê que era tão sincero, então como agora, a morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, e é esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não é uma errata pensante. Isso sim. O que ele quer dizer? O Pascal é um filósofo francês. E olha, o que ele fala aqui é que o homem não é um animal que pensa, é uma errata pensante. Ou seja, o homem é uma correção constante. A gente vai aprendendo e melhorando a cada dia. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. A partir da leitura do primeiro parágrafo, pode-se dizer que a ironia em relação ao romantismo. Por quê? O que vocês acham? Há uma ironia em relação ao romantismo? Sim, há ironia em relação ao romantismo, na passagem Porque Isto Não É Romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Nesse fragmento há referência crítica à idealização do romance romântico. E a 2. Na passagem Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno em que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação, explique por que o feitiço é precário e eterno. O feitiço da atração física é precário porque dura pouco. Por quê? Porque ao passar do tempo é destruído pelo envelhecimento. É eterno porque é transmitido de geração em geração. Como assim? Pelos filhos, né? Certo. O narrador aborda a diferença de linguagem que empregou para se referir à vigília, fazendo a distinção entre a retórica juvenil e a retórica do defunto autor. Pode-se dizer que as duas linguagens foram sinceras? O que mudou nessa referência à vigília? Sim, pode-se dizer. Aqui, você pode até achar estranho, como que eu vou saber que o autor está sendo sincero, já que ele é narrador personagem? Porque a pergunta, na verdade, se direciona a o modo como ele se refere a Virgília é sincero? O modo como ele se refere é sincero? Sim, pode-se dizer que as duas linguagens foram sinceras. O que mudou foi o quê? O ponto de vista. Que antes ele achava ela feia e agora ele acha ela. E depois, né, antes dele morrer, ele achava ela bonita. 4. 4 já tem resposta. Ok, tudo bem. É amplamente difundido o conceito de volubilidade, inconstância e tendenciosidade do narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é devido a vários fatores: a posição social, a da elite brasileira, da sociedade escravocrata, o próprio caráter pessoal e a posição transtemporal, a de defunto autor. Destaque do texto uma passagem que evidencia essa volubilidade. O autor destaca o que? Seu caráter volúvel no início do terceiro parágrafo, quando ele fala da instabilidade das nossas impressões. 5. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante. Isso sim, cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. É possível fazer duas leituras, uma mais otimista e outra pessimista, a ironicamente predominante. Quais são essas leituras? Bom, a visão otimista se refere à possibilidade de o ser humano corrigir os seus erros e melhorar. Só que a visão pessimista vem no fato de que a última edição será entregue aos vermes. Ou seja, a gente vai ser enterrado e os vermes vão comer a gente. Então, entendeu? É bem pessimista mesmo.